Vera, dona Verinha. Ô, dona Verinha! Seja bem-vinda, dona Verinha. Seu Sebastião também. Sheila também. Dilon também. Luísa. Chico Xavier, estou vendo ele aqui também. Acho que ele está aí com o corpeta. Nosso querido Chico. Que maravilha. É eu, Zé Sheila? Tá na hora? Eu acho que já dá para você começar. Já dá para começar? Dá. Tio Odilon? Tudo bem. Mendes, seja bem-vindo, Mendes. Vamos começar. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, no ideal espírita. Que nos abençoe Jesus, o amigo das nossas almas. Como sempre fazemos às terças-feiras, vamos aqui realizar a live da União Beneficente Allan Kardec. Essa casa espírita é uma entidade de filosofia kardecista, localizada na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Filosofia espírita kardecista, melhor dizendo, localizada em Dourados, Mato Grosso do Sul, a rua Ivinhema, número 5.565, no Jardim Monte Líbano. Inicialmente, essa entidade era filiada, era um posto de assistência, ligado ao Centro Espírita Amor e Caridade. Depois conseguiu obter sua autonomia e tornou-se um centro espírita com diretoria formada e vem realizando ali naquele bairro, no Jardim Monte Líbano, um trabalho digno de encômios, digno de atenção, com distribuição de cestas básicas, auxílio às famílias carentes e divulgação da doutrina espírita, com amparo nas obras do professor Allan Kardec. Com esse período de pandemia do Covid, a nossa irmã Fátima Frota teve a ideia de realizarmos essas lives às terças-feiras. Eu estava assim praticamente sozinho quando obtive o auxílio precioso da Heloísa, do João, acho que o João não entrou ainda aqui, e agora do tio Odilon. Entrei, André. Boa noite. Entrou? Entrei sim, entrei agora. O João entrou aí. Então, o João é um precioso trabalhador da doutrina espírita, sabe, que me ajudou nos momentos de precisão mesmo, aquele obreiro mesmo que vai direto lá para a colônia espiritual, lá nosso lar, antes da Deus gente, te ouça. né? Deus te ouça, se modificar muito. E aí, então, eu também contei muito com o apoio da nossa Heloísa Ferreira, que está se formando em Direito agora, acadêmica de Direito, e colaborou na organização dessas lives. Meus irmãos, minhas irmãs, a tarefa de fazer o Evangelho hoje era minha. Mas eu senti que eu deveria ter mais uma semana para me preparar, né? Para a gente ter condições aí de falar com propriedade a respeito da doutrina espírita. E aí, então,
eu pedi ao meu pai, senhor Orlando Dutra Greff, aí, que me substituísse. Ele é coordenador da União Regional Espírita da cidade de Dourados. Ele é coordenador do trabalho mediúnico, de um dos trabalhos mediúnicos da União Regional Espírita. Eu falei União Regional Espírita, perdão. Ele é coordenador de um dos trabalhos mediúnicos lá do Centro Espírita Allan Kardec, que a gente chama de Nosso Céu, né? Carinhosamente a gente chama nosso Centro Espírita de Nosso Céu, porque basta atravessarmos o portão que a gente sente como se estivesse mesmo no céu. São energias boas, né? Um lugar assim florido, um lugar assim que você sente satisfação de estar ali e sente o auxílio dos bons espíritos. Quero aqui também cumprimentar a nossa irmã Verinha, que está aqui acompanhando a nossa live. Quem mais que eu esqueci? O João, o Felipe, o Felipe. O nosso querido Chico, que está ali. O nosso Sebastião, né, lá de Maracaju, né? Sebastião de Maracaju. A minha irmã Sheila Carvalho. Bom, dito isso, então, eu vou fazer a prece inicial, antes de passar a palavra para o meu pai, Orlando Dutra Greff, que promete tratar do tema Simplesmente Deus. Meus irmãos, eu recomendo a todos e a todas que coloquem um copo d'água próximo ao computador, mas não deixem cair sobre o computador não, tá? Cuidem, coloquem próximo, mas não tão próximo para que caia, né? Que a gente vai pedir a fluidificação dessas águas pelos espíritos no final dessa palestra. Inclusive, no encerramento, eu vou pedir ao João que faça a prece de encerramento para nós. Vamos então orar? Vamos orar, pedir a Deus permissão para trabalharmos em seu nome. Senhor, aqui estamos na condição de humildes trabalhadores, pedindo a vós o apoio espiritual para a execução das nossas tarefas doutrinárias. Abençoe-nos, Senhor, e permita que o nosso irmão maior e modelo de vida, Jesus Cristo, se aproxime de nós, se tivermos merecimento, e intua-nos os melhores pensamentos, as melhores palavras, e que recebamos em cada lar que acompanha essa live um passe espiritual, uma limpeza fluídica, que a gente tenha a paz nessa noite, e rogamos também, Senhor, nessa noite, porque somos eternos pedintes, que amenize as dores das pessoas que estão sofrendo neste momento nos leitos dos hospitais com essa terrível moléstia chamada Covid. Há tantos doentes, ó Pai, em hospitais que não têm às vezes o equipamento necessário para que o doente respire. E essa doença veio, ao que parece, para lembrar a humanidade que nós estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. E não adianta tentarmos remar sozinhos, que não conseguiremos.
tem de uma nação ajudar a outra, para que saiamos dessa situação de pandemia. Quero aqui, Pai, agradecer a ajuda que eu tenho recebido dessas pessoas tão maravilhosas. Ao meu querido tio Odilon, que está lá em Palmas, Tocantins, que está aqui abdicando do seu descanso da sua hora de lazer, para estar aqui organizando essa live para nós. A nossa Heloísa, que trabalhou o dia inteiro lá no escritório e veio aqui acompanhar, né? Ao meu pai, que já coordenou o trabalho mediúnico hoje e se dispôs ainda em fazer essa preleção para nós agora à noite. Envolvidos em sentimentos bons, de amor e de carinho, é que declaramos iniciada a nossa reunião. Desejando muita paz a todos, que assim seja. Então, com a palavra, meu pai, senhor Orlando Dutra Greffen. E a paz de Deus, de Jesus, esteja com todos nós. É um prazer muito grande para mim estar aqui a primeira vez, viu, André? Porque tem muitos irmãos, né, que, lógico, falam muito melhores do que nós. E então a gente vai dando oportunidade para as pessoas, né? E hoje não teve jeito, porque o meu filho ele sentiu dificuldade para preparar a palestrinha de hoje, né, André? E aí falou, pai, não tem jeito, o senhor tem que me socorrer. Então eu estou aqui na condição de socorrer o André, né? Fazendo, não é bem de improviso, porque nós já falamos a respeito desse tema em outras casas. Então vamos aproveitar o mesmo material para a gente falar aqui nessa noite de hoje. Mas eu fico muito feliz, ao mesmo tempo peço a Deus, a Jesus, que nos abençoe, para que eu tenha a palavra fácil e uma mensagem bastante instrutiva para todos nós na noite de hoje. E eu vou falar sobre Deus, simplesmente Deus. Gostoso, né? Falar em Deus, eu acho que não tem coisa melhor no mundo do que a gente falar em Deus. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu sou fanático em Deus. Fanático. Se tem um camarada fanático, esse camarada sou eu. Sou fanático mesmo, em Deus. Em Deus. Agora, a doutrina espírita recomenda que a gente não seja fanático e que tenha a fé raciocinada, não é mesmo? Que a gente pesquise, analise, né? Mas Deus não tem jeito. De Deus eu não abro a mão mesmo, eu considero um fanático em Deus. E eu já vou dizer para vocês por quê. Primeiramente, Allan Kardec Allan Kardec não foi sábio, ele é um sábio, né? Porque continua vivendo no mundo espiritual. Mas, sabiamente, Kardec pergunta aos espíritos, o que é Deus? E eu digo assim, sabiamente, porque ele não perguntou assim, quem é Deus? Ele perguntou assim, o que é Deus? E os espíritos inteligentemente responderam, Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Mas nós também, naquele manual prático do espírita, não é?
que roda aí em todas as casas espíritas, né? São 3 ou 4 folhazinhas azuis, e ali traz várias questões sobre a doutrina espírita. É um questionário realmente sobre o que é o espiritismo, né? Então eles falam assim que ali fala o seguinte, que Deus é eterno. O que será eterno, né? Porque a gente podia falar, não, Deus é imortal. Também, ele é imortal. Mas ele é mais do que imortal, ele é eterno. Porque ele não foi criado por ninguém. Então ele é eterno. Essa palavra da gente falar assim, eu sou eterno, não é? Vocês já não viram pessoas dizerem assim, eu sou eterno? Não, a gente não é eterno. Poxa, tá falando besteira aí, Orlando? Não é não, a gente é imortal. Ou seja, não morre jamais. Nós somos criados por Deus, mas imortais. Eterno é Deus que não foi criado por ninguém. Deus é eterno. E aí, então, nesse manual fala assim que Deus é eterno, Deus é imutável, quer dizer, ele não muda. Não se apoia. Hoje ele está branquinho, amanhã ele está amarelo, outra hora está vermelho, outra hora está grande, outra hora está pequeno. Deus não muda, ele é imutável, não é? É imateriável. Imaterial. Imaterial. Material não, desculpa. É imaterial. Bom, nessa questão, eu até costumo dizer que Deus é quase palpável. Porque eu vejo Deus assim numa belíssima flor. Nossa, ainda hoje um espírito desenhou uma flor lá para nós, né? Eu acho que aquela flor foi para mim, porque ele sabe quanto que eu gosto das flores, né, dona Belinha? Eu adoro. Então eu vejo a presença de Deus ali naquela flor. Eu vejo a presença de Deus numa cachoeira. Já viram aquelas cachoeiras caindo água lá de cima, 100, cento e poucos metros? Nossa Senhora, é coisa... Olha, é a coisa mais linda que existe no mundo. Eu vejo Deus no oceano, nos rios, nas cascatas, na chuva, né? Tem um poema do Divaldo Pereira Franco que ele diz assim, água caindo no telheiro, não é? Eu vejo Deus na melodia, essas melodias que está cantando aqui, coisa linda, não é? Eu vejo Deus ali. Para mim, Deus é praticamente palpável. E é único. Nós não temos 2, 3, 4, 5 Deus. Não existe isso aí. Deus é um só. Não é? Onipotente, quer dizer, ele não é potente. Ele é onipotente. É a força mais poderosa que existe no universo. É Deus. Algum de nós tem dúvida que ele não seja isso? Ele é onipotente. E tem uma coisa aí que fecha essa parte. É soberanamente justo e bom. Nossa Senhora, eu tenho ou não tenho que ser fanático em Deus? Deus é tudo para mim. Eu emociono quando eu falo de Deus. Mas mais emocionado, eu fiquei quando eu fiz uma observação, e observação essa que a maioria de nós não faz. Porque a gente vive nessa correria, né? Eu, por exemplo, agora que assumi a URI, a União Regional Espírita, eu já, de janeiro para cá, eu já participei de umas 40 reuniões ou mais. Então, põe reunião nisso, né? A gente corre para cá. Mas eu agradeço a Deus. Não é dizer assim que eu estou arrependido com aquilo, de jeito nenhum. Eu estou muito feliz. Porque o trabalho enobrece. Né? E esse trabalho que graciosamente me passaram, a federação me passou, me completa.
Em vez de eu ficar pensando bobagem, em alguma coisa triste, porque elas existem mesmo, eu estou me envolvendo no trabalho. Então, para mim, é uma constante. Mas dias atrás, eu dei uma parada. Entenderam? Eu parei um pouquinho. Eu falei assim, eu sou coordenador da URI, então eu vou me produzir um pouquinho para me apresentar na tela do computador aí para as pessoas, né? Mais apresentável, né? E aí eu saí um pouco, fui ali no espelho, porque eu tenho um espelho grande aqui no quarto, e eu então comecei a olhar no espelho e fiquei encantado. Eu me encantei, porque eu olhava assim para mim, mas nem eu sabia que eu era tão bonito assim. Mas que cabra bonito sou. Minha nossa. Achei lindo demais. Eu não parava para ver isso aí, nunca parei para ver. Bom, mas também, se nem eu não me achar bonito, quem é que vai achar, né? Aí eu lembro daquela historinha de conto de fada, que a bruxa olha no espelho e pergunta assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? E o espelho fala: não, né? Vocês já viram? Então, se eu não achar bonito quem é que vai me achar bonito? Né? Tem que ser eu mesmo. Mas eu quero dizer o seguinte, meus queridos irmãos e irmãs, não é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer assim, no acabamento da obra, na arquitetura desse corpo que eu utilizo. Então vocês podem estar pensando assim, mas o Orlando vai falar agora logo do corpo? Não é? Logo do corpo? Sim. Entre tantas outras coisas que existem, eu olhei no espelho e comecei a me refletir, mas como Deus é sábio. Além dele ser sábio, ele é um dos maiores arquitetos que existe no universo. Por isso que aqui diz assim que não existe dois deuses. Deus é sábio por excelência. E aí eu comecei a fazer um balanço do meu corpo, esse corpo que Deus arquitetou e me deu para me usar nesta presente existência. Aí eu comecei dos pés. Mas olhando, você vai falar dos pés. Vocês já pararam para olhar embaixo do pé? Tô olhando agora. Tem uma sola, né? A gente fala solado do pé, que é mais grosso do que as outras carnes. É mais dura, mais compacta. Porque é o seguinte, se Deus utilizasse ali embaixo no pé, a carne, por exemplo, da boca, da língua, né? Nós não andávamos 2 horas e enchíamos os pés de ferida, porque não ia aguentar. Então esse solado, ele funciona para que a gente possa andar aí quilômetros e quilômetros até competir numa maratona. Não tem pessoas que andam... Tinha um senhorzinho aqui em Dourados, eu não me lembro o nome dele, mas ele desencarnou o Rio o dia inteiro, aquele senhorzinho. E era de idade, bem de idade. Não lembro o nome dele. Mas era fantástico você ver ele correr, né? E assim como ele, tantos outros atletas correm e não fere o pé, não faz lesões, porque tem essa sola mais grossa. E aí então nós vamos observar o seguinte: pela bondade de Deus, ele falou: não, vou dar 2 pés para os meus filhos. Se eu der um, ele pode até andar, mas ele vai ficar assim pulando. Então eu vou dar 2 pés. E aí ele deu para nós 2 pés. Um par, né? Aí você olha assim, na ponta dos pés, a gente podia não ter dedos dos pés, podia ser chato, né? Mas tornava-se fácil para você cair, levar um tombo. Então Deus colocou em cada pé 5 dedos.
Não é fantástico? E esses dedos funcionam como garras, tentáculos. Os dedos são assim, ó, tem uma... Eu vou pôr aqui o dedo aqui. Tem uma junta aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. E tem o... Aqui no pé, né, é o calcanhar. Ele faz esse movimento aqui assim, né? De fato que se você muda o passo, quando você muda o passo, os dedos faz isso. É um tentáculo, é tipo umas garras, né? Que vai possibilitando você mudar passo a passo, a passo, sem cair. Pode até correr, né? Tem os atletas que correm maratonas aí e não caem, porque os dedos são uma forma de tentáculos para te dar firmeza. E aí, então, nós percorrendo os pés, não é? A gente vai ver aqui uma junta que nós temos no joelho, que possibilita a gente fazer isso com a perna, né? Os dedos dos pés, eles com um tentáculo, eles dão firmeza, você mudar o passo, e a junta do joelho que favorece você correr e mudar o passo, né? Se não tivesse essa junta aqui, você vivia como se fosse um robô, ou uma estátua toda dura, né? Mas então Deus deu essa facilidade de você movimentar o joelho. Aí nós, subindo um pouco mais, nós vamos encontrar aqui a junta da bacia, não é? Que possibilita a gente abaixar, pegar uma coisa, pegar outra, não é? Essa junta possibilita. Bom, da bacia a gente passa para os braços. Os braços é uma réplica das pernas. Então nós vamos ter assim, a mão, são 5 dedos em cada mão. E 2 mãos. Os dedos também, da mão é a mesma coisinha dos dedos do pé, né? Na ponta tem a unha ainda para dar mais firmeza. Então nós temos uma junta aqui, outra junta aqui e outra junta aqui. E ainda tem a junta que facilita. São 10 dedos, 5 em cada mão. Já pensou se a gente não tivesse esses dedos? Também são tentáculos. Com eles a gente pega uma caneta, a gente pega uma bola, pega uma criança no colo, não é? A gente escreve um poema, digita alguma coisa no computador. A gente trabalha tudo utilizando as mãos. As mãos são fantásticas, é uma coisa fantástica no corpo humano. Aí a gente vem aqui para o cotovelo, aqui a junta do ombro, né, que favorece fazer esse movimento, para lá, para cá, né? E ele deu 2 braços, um de um lado e outro do outro, porque pensou Deus assim, falou, bom, se meu filho perder um braço, tem o outro. Como também 2 olhos, né? Se perder um, tem o outro. Como também são 2 ouvidos, porque se você perder um ouvido, você tem o outro. Meu Deus. Mas aí então, nós estamos nos braços, né? Aí a gente sobe mais um pouquinho e nós vamos encontrar uma peça no nosso corpo, arquitetado por esse arquiteto divino, que é Deus, que é uma das peças, não é a mais importante peça do nosso corpo, mas é a segunda peça mais importante do nosso corpo. Bom, quem pensou em coração, acertou. Coração. Vocês já fizeram assim um estudo sobre o coração? Eu não fiz estudo, mas fiz uma pesquisa muito assim, por cima, né? Mas o coração é um pedacinho de carne que pesa 300 gramas. Coração de um adulto, 300 gramas. Cabe na palma de uma mão, coração. Diz que da mulher é 225 gramas. É menor um pouquinho. Curiosidade, né? Mas o coração, agora vem uma parte importante aí do coração. O coração, por ser tão importante,
Ele tem 97 mil quilômetros de veias e artérias. Sabe o que é isso? Dá para dar 2,5 voltas no mundo, em volta ao redor do mundo. Não é eu que falo, tá? Inclusive, quando eu falei isso que eu estava comentando aqui com a minha esposa, a Maria Helena, ela falou assim, será que é verdade, Orlando? Você não está falando besteira? Bom, se for besteira é do Google. Hoje a gente tem à nossa disposição, né? E eu puxei no Google, está lá, 97 mil quilômetros de veias e artérias. Essas veias e artérias, eu estou falando com um pouquinho de dificuldade, porque eu extraí um dente ontem, né? E quando eu forço, a vez dói um pouquinho, né? Mas essas veias e artérias, elas são responsáveis por irrigar todo o sangue do nosso corpo. Dedos, pés, mão, cabeça, pescoço, tudo é irrigado, só funciona pela irrigação do sangue que passa nessas veias e artérias. Até as nossas vistas, elas são comandadas por veinhas, tem artérias, veinhas assim, da grossura de um fio de linha. Mas não é fantástico? Agora veja a engenharia de Deus, né? A arquitetura de Deus. Vejam a arquitetura de Deus. Pelo o coração ser tão importante, tão magnífico, o que Deus fez? Colocou por baixo das costelas. Nós temos ripas de costelas que protegem o nosso coraçãozinho. Por cima da costela tem uma camadinha de carne. Eu que sou gordo, levo uma vantagem, uma pequena vantagem, né? Porque ainda tem uma camada de gordura. E depois a pele. Se você dá parar uma bola no peito, não machuca seu coração. Você cair de bruço também dificilmente vai machucar, não faz lesão. Por ele ser tão importante, Deus alojou ele por baixo das costelas. Mas essa é a parte mais importante? Não é, não. De jeito nenhum. Minha hora está aí, né? Não é, não. Sabe por quê? Porque aí nós vamos, então, para cima dos 2 ombros, nós vamos ver aqui o pescoço, né? Que é localizado no meio, aqui nesse centro, né? Aí o pescoço tem a cabeça, né? Acima do pescoço, que dá para a gente fazer esse giro de 90 graus, né? Um giro completo é 180 graus, né? Mas a metade dá 90 graus. Você pode virar para cá, pode virar para lá. São 90 graus. Aí tem alguém que ainda é cético que fala assim, mas então Deus não foi tão bem feito assim, porque deveria a cabeça virar 180 graus. O ser humano é assim, né? Mas você sabe que dá para virar? Eu fazendo um teste, você vira o corpo e você olha o que está lá atrás. Já estão vendo a cortina lá. Aí você vira para cá, você olha a cortina. Quer dizer, olha o que está atrás lá. Quer dizer, você dá o... No fundo, você tem 180 graus de giro. Não é? E a parte mais importante, não é. Não é. Porque depois do pescoço vem a cabeça, onde está localizado os 5 sentidos, né? Tato, olfato, paladar, visão não, eu acho que é outra coisa, né? Acho que fugir do colégio. Mas nós temos a visão também. Já pararam para pensar que coisa fantástica são as vistas? Meu Deus do céu! A gente, com as vistas que Deus nos deu, a gente pode ver uma noite bonita como hoje, você pode ver as estrelas, aquele manto de estrela, né? Você pode ver o azul do céu. A lua, se eu não sei, está fora da lua, né? Mas se tivesse lua, você vê aquela bola prateada suspensa no céu, que coisa linda. E de dia, o pôr do sol.
Parece que eu estou falando aqui para Dona Verinha. E de dia o pôr do sol, Dona Verinha, sabe já de manhã cedo? Meu Deus do céu. O cantar dos pássaros, né? A beleza, como eu disse no começo, é a beleza de uma cachoeira, das matas, o cantar dos pássaros. Uma música linda como essa que estava executando. Tudo é maravilhoso. E a gente pode beneficiar-se dela com a beleza, com a arquitetura deste corpo que Deus nos entregou. E para por aí, de jeito nenhum. Que aí vem a peça mais importante do nosso corpo. A Luísa deve ter pegado já. É o cérebro, Luísa. É o cérebro. Eu olhei no Google, porque eu falei, não vou falar bobagem aqui, né? Então, olhando no Google, sabe quantos neurônios nós temos na cabeça, no cérebro? 97 bilhões de neurônios. Pensa o que esses neurônios fazem. São eles responsáveis por todas as peças do nosso corpo. Por isso o coração não é a peça mais importante, porque ele comanda o coração. E o médico só fala assim, fulano morreu, né, para nós desencarnou, quando o cérebro para de funcionar, né, da morte cefálica, então aí você desencarnou. Essa peça, o cérebro diz que pesa 1,4 kg. A mulher pesa um pouquinho menos. E cabe também na palma de uma mão. O cérebro. Olha, vale a pena vocês abrirem e estudarem a respeito do cérebro, dos neurônios, para vocês verem que coisa fantástica que é. E ainda tem uma que é a coisa interessante, que vale a pena a gente pesquisar, sabe, analisar profundamente. A gente fala assim, não, o meu corpo de carne e osso, não é, seu Sebastião? Meu corpo de carne e osso. Não é não. Não é não. É o seu corpo de osso e água. Espera aí, você não está falando besteira, Orlando? Não, meus irmãos, eu não estou. Porque recentemente os cientistas descobriram que o nosso corpo é osso e água. A carne, se você pegar um corpo, um cadáver, e levar para cremar, vai sobrar um punhadinho de pó que cabe na palma da tua mão. E o resto vai derreter e vira água. Vira água. Então, o corpo é feito de carne, de osso e água. A carne é água. Como é que Deus pegou a água e construiu o corpo humano, né? Como? É só Deus, é uma explicação que é só Deus que dá mesmo, não é nós. E ainda tem outra coisa fantástica, né? Que esse corpo, Deus construiu e nos deu de presente para a gente usar na presente existência. Então a gente pode usar ele aí por 70, 80 anos. Tem gente que usa até 100 anos, não é? Até 100 anos. Mas não passa disso. Quer dizer, tem prazo de validade. É interessante. Tem prazo de validade no nosso corpo. Só que a gente não vê a etiquetinha ali, né? Você vai viver 70 anos, 2 dias, uma semana, uma hora, né? Não tá. Você não vê. Você pode procurar, você não vai achar, mas tem. Tem prazo de validade. Nós não vamos viver a vida toda com ele, não. E ele é um presente valiosíssimo que Deus nos entregou para a gente usar na presente existência. É com ele que a gente progride, é com ele que a gente aprende, é com ele. Os sofrimentos que a gente passa, todos eles são aprendizado.
A gente não daria um passo adiante se a gente não sofresse. Eu sei que muitos podem dizer assim, mas você é masoquista, Orlando, gosta de sofrer. Não, não. É que o sofrimento faz a gente aprender. A gente só busca compreender os desígnios de Deus através do sofrimento. Quando o Evangelho fala lá, o mundo é de provas e expiação. A terra não é um lugar de felicidade, né? A gente sofre. Mesmo porque também a gente faz muitas coisas erradas, né? Mas, acima de tudo, o que acontece? Deus nos deu uma coisa preciosa também. Muito preciosa. Que é a inteligência. O ser humano é inteligente. E o livre-arbítrio. Você pode fazer da tua vida o que você quiser. Lógico que depois você vai colher, né? Você plantar flores, você vai colher flores. Né? Se plantar espinho, vai escolher espinho. Aí a gente fala, é a volta que o mundo dá, né? Então nessas voltas a gente vai colher aquilo que a gente plantou com certeza. Se já não colher aqui mesmo, na presente existência. Mas uma coisa é certa. Aí a gente analisa o seguinte, as pessoas que não dão valor ao corpo físico, né? Aquele presente dado por Deus. Tem gente que não valoriza. E tem pessoas que cometem o suicídio, muitas vezes exterminando mesmo a vida física aqui na Terra, como tem aqueles outros que praticam aí o suicídio inconsciente. Não valoriza o corpo. Meus irmãos, eu já passei 5 minutos. Hoje, nos nossos trabalhos mediúnicos lá, nós recebemos uma mensagem muito bonita, né? A dona Verinha estava lá, o Mendes, e o Felipe também, né, Felipe? Eu achei muito bonito, falei que no final da minha fala de hoje, eu ia ler para vocês essa mensagem, porque é uma mensagem psicografada, né? Diz assim, presença de Deus. Você sente, às vezes, um doce toque que lhe traz calma, paz, ternura, bem-estar? Pois é, esse toque é um toque de Deus na sua alma. Apenas um toque e suas células se enchem de bons sentimentos. Portanto, ficam bem. Nos momentos de tristeza, já sentiu estes tristes sentimentos gradativamente se desmancharem, como se desfinhasse por uma força maior? Uma força que sopra sobre a dor e sobre o medo. Este carrasco se desmancha aos dois com cuidado. É o sopro de Deus, que tudo limpa e tudo se refaz, e tudo reconstrói, que verifica. Quando a luz divina nos toca, renascemos, aquecemos nossa alma e o nosso espírito. O poder do amor de nosso Pai nos alimenta para toda uma vida, seja ela encarnada ou desencarnada. Mas se olhares nos olhos de Deus, tua alma se iluminará, de tal forma que terás o amor, força, coragem para muitos irmãos necessitados, que você pode dividir. Nossos irmãozinhos simples, danificados por erros cometidos, por se deixarem levar pela maldade, pela inveja, não pode e não consegue olhar nos olhos do Pai. A força do seu divino amor os assombra e os espanta. Somos, então, a ponte entre este olhar total de amor e esses espíritos desfeitos pelas inconsequências de seus atos e palavras. Nós tornamos uma ponte, mas a ponte do amor, repleto de Deus. Muita paz e Jesus nos abençoe.
Que assim seja. Esse tema é um tema muito palpitante, né? Assim, qual orador espírita que nunca fez uma palestra sobre Deus? Porque a gente começa a ler o livro dos Espíritos e começa justamente pelas provas da existência de Deus. E ali então você fica tão deslumbrado com aquilo e você fica preso à leitura do livro e vai até o fim dele, né? Virando páginas, às vezes em noites em claro, né? Eu me lembro da emoção que eu senti quando eu comecei a raciocinar sobre aquela clareza da resposta que os espíritos deram para Allan Kardec. Deus é a causa primária de todas as coisas, né? Ele é o ser incausado, é o criador de tudo e de todos, mas nunca teve um começo e nunca terá um fim. E aquilo dava um nó na minha cabeça, né? E eu me lembro até que na época que eu li, um professor que eu tive, que era formado em filosofia, me orientou a ler também Spinoza, o filósofo Spinoza, para compreender as provas da existência de Deus. E aí eu fui ver que os espíritos estavam passando para Allan Kardec conceitos de Spinoza, muito profundos ali a respeito da existência do Criador. Bom, o irmão João está me ouvindo? João Dalmolin? Está com o microfone fechado, João. Estava ruim de ligar. Estava ruim de ligar aqui, estava dando uma mensagem. Estava tentando ligar. Estou te ouvindo, estou pronto. Ah, então tá. Ô, João, se você quiser fazer algumas considerações antes da sua oração, fique à vontade, viu, meu irmão? Pois é, André, e outros companheiros todos que estão assistindo e que possam vir a assistir depois. O nosso irmão Orlando resolveu falar de um tema muito profundo, um tema muito complexo, um tema muito essencial na nossa religiosidade. E esse tema, ele é muito abrangente, né? E ele escolheu um jeito tão bom de falar, falando do corpo humano e mostrando a grandiosidade de Deus, também de alguns atributos a mais de Deus que ele colocou, né? E realmente teria... Claro que tem outras abordagens que pode ser falado esse tema de outra forma. A gente não está preparado e também não tem muito por que acrescentar tanta coisa ao que ele disse, que passou bem o seu recado. Deu a mensagem do dia, onde ele com certeza quis falar do nosso deslumbramento diante da divindade, diante da grandiosidade de tudo que é o universo, tudo que o homem já conhece, já conseguiu descobrir como que funciona e o que existe, e o homem conseguiu entender um pouco mais, com tudo isso, entender um pouco mais de Deus. E hoje eu tenho assim sinto uma felicidade muito grande
de ter a visão de Deus que eu tenho graças à doutrina espírita. Porque eu acho que a visão de Deus que eu tenho e que a doutrina espírita nos traz, e claro que ainda tenho ela ainda bem completa diante de tudo que a doutrina espírita nos ensina, essa visão de Deus é muito confortadora, ela traz muita segurança, ela traz muita paz, ela traz uma sensação de segurança mesmo quando estamos inseguros. Aqui tá no YouTube. Então não há muito o que acrescentar. Eu acho que também as pessoas que estão assistindo talvez estejam preparadas para assistir aquela meia hora tradicional, né? Vamos fazer então a nossa prece. Vamos dirigir o nosso pensamento. Vamos agora fazer a oração, se você me permitir, eu queria participar. Mais uma vez, se você especialmente também, agradeço. A espiritualidade maior que nos assiste, que assistiu o nosso irmão durante a fala dele, durante a explanação. Essa espiritualidade amiga, que, como mostra a doutrina, muitas vezes não estão tão acima de nós, estão especialmente do outro lado da vida, como nós dizemos, mas estão com a visão mais dilatada, uma visão mais ampla e conseguem nos ajudar. Mas essa gratidão nossa, ela sobe passando por uma cadeia enorme de irmãos que estão, alguns mais próximos de nós e outros mais distantes de nós no sentido evolutivo, mais distante de nós no sentido de elevação, no sentido de proximidade da elevação do nosso Cristo e do nosso Pai Celestial. Essa gratidão sobe por todos eles, porque é bom a gente ter essa consciência que nós recebemos daquele irmão que está um pouco acima e recebe do outro que está um pouco mais acima em amorosidade e assim por diante, até chegar ao nosso Mestre Jesus, até chegar ao nosso Pai Celestial. De Jesus nós já falamos no Pai Celestial, porque o nosso Mestre disse que Ele e o Pai comungam numa união, o que é tão interessante, o que é tão grandioso, e levou a igreja que nos deu origem, a igreja cristã que nos trouxe até o século XIX, quando surgimos como espírita, essa igreja levou essa igreja a considerar Jesus exatamente igual a Deus. Então, toda a nossa gratidão e o pedido pela fluidificação das nossas águas, as águas que nós colocamos, as águas do nosso bebedouro, a fluidificação dessas águas, a bênção das nossas vidas, com a nossa melhor inspiração, intuição das melhores ações, intuição das ações mais próximas dessa amorosidade que Jesus nos recomendou, nos ensinou, e pedimos a força, coragem, a fé para todos que passam por esse desafio tão grande que é essa pandemia, estarem infectados ou estarem desencarnando com dores, com sofrimentos,
e especialmente com aflições enormes que precisam ser tratadas com tanto carinho, com tanta atenção durante e após esta passagem tão dolorosa. Confiando em tudo isso, nos entregamos confiantes ao Pai Celestial, aos braços desse Pai, do qual falou nosso irmão hoje, e na confiança, seguimos na confiança de estarmos protegidos, amparados de tudo aquilo que não seja inevitável e que não esteja na nossa programação nessa existência. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, meu irmão. À disposição. Boa noite a todos. Boa noite, Verinha. Muito obrigado a todos. Obrigado, minha comadre. Estou vendo a senhora aí. Seu Sebastião, muito obrigado. Dona Verinha, João. O meu querido Chico, que está ali, ó, estampando a nossa live de hoje. Sheila. Boa noite a todos. Até mais. Felipe, Heloísa. Mendes, muito obrigado, Mendes. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite, Orlando, André. Boa noite, João. Sebastião. Boa noite, Chico. Muita paz para todo mundo. Fica com Deus. Dá um abraço nos nossos irmãos aí de Maracaju, viu? Obrigado. Nosso irmão Joaquim está de volta. Obrigado, minha comadre. Tá chovendo aí, tio Odilon? Aqui ainda não. Aqui agora nós estamos chegando no período que vai chover cada vez menos. Esse mês de maio já não chove tanto, depois a chuva some por completo mesmo. Por enquanto ainda cai uma chuvinha lá ou cá, mas já está De bom tamanho. tá acabando. Aqui é que está muito difícil chover, hein? Ah, O povo está reclamando aí. aqui a chuva ela é